Nunca pensei que aos 67 anos eu estaria sentada numa cadeira de hospital, ouvindo palavras que pareciam vir de um pesadelo. O Dr. Henrique, que me acompanha há mais de 10 anos, estava diferente naquela manhã de terça-feira. Seus olhos, normalmente calorosos, evitavam os meus enquanto ele mexia nos papéis sobre a mesa. Dona Leontina, preciso conversar com a senhora sobre os resultados dos seus exames. Meu coração disparou. Fazia 3 semanas que eu vinha sentindo dores de cabeça terríveis, diferentes de qualquer coisa que já havia experimentado. Era como se alguém estivesse martelando dentro da minha cabeça, principalmente do lado direito. No início, pensei que fosse estresse. Desde que me aposentei da escola onde trabalhei como professora por 35 anos, eu andava meio perdida, sem saber como preencher os dias. Os exames mostram que a senhora tem um tumor no cérebro. As palavras saíram da boca dele como se fossem de chumbo. Senti o mundo girar. Minha mão instintivamente foi para a cabeça, como se pudesse sentir essa coisa horrível crescendo lá dentro. Um tumor? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Infelizmente, sim. E pelo tamanho e localização, está em estágio avançado. Precisamos começar o tratamento imediatamente. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Estágio avançado. Essas 2 palavras ecoaram na minha mente como um sino fúnebre. Pensei na minha filha Marina, que morreu de câncer aos 42 anos, há 5 anos atrás. Lembrei do sofrimento dela, de como a doença foi consumindo seu corpo dia após dia, até que não restou nada além de sombras. Doutor, eu vou morrer? Ele finalmente me olhou nos olhos. Vi compaixão, mas também uma honestidade que me gelou os ossos. Dona Leontina, não vou mentir para a senhora. É uma situação delicada, mas temos opções de tratamento: quimioterapia, radioterapia e, dependendo de como responder, talvez uma cirurgia. Saí do consultório numa espécie de névoa. O barulho da rua parecia vir de muito longe. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas. A vida seguia seu ritmo normal, enquanto a minha havia parado completamente naquela sala. Cheguei em casa e sentei na poltrona da sala, aquela mesma onde costumava ler para o Gabriel quando ele era pequeno. Gabriel, meu neto de 28 anos, o único que restou da nossa família depois que Marina se foi. Ele sempre foi meu tesouro, minha razão de continuar depois de tanta perda. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Precisava contar para alguém, e ele era a única pessoa no mundo que realmente importava para mim agora. Disquei o número que sabia de cor. Alô, vó? Ouvir a voz dele me trouxe um pouco de alívio. Gabriel sempre teve uma voz grave, igual a do pai que nunca conheceu. Marina engravidou muito jovem, e o rapaz sumiu quando soube da gravidez. Foi eu quem ajudei a criar meu neto, especialmente depois que ela começou a trabalhar para nos sustentar. Gabriel, meu amor, preciso conversar contigo. Claro, vó. O que foi? A senhora parece estranha. Como eu poderia explicar? Como você conta para a pessoa que mais ama no mundo que pode estar morrendo? Eu fui no médico hoje, Dr. Henrique. Lembra dele? Lembro, sim. Aquele senhor simpático que sempre perguntava de mim. Gabriel, minha voz começou a falhar. Ele disse que eu tenho um tumor no cérebro. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Podia ouvir sua respiração, podia sentir o choque mesmo através do telefone. Como assim, vó? Tumor? Isso é grave? É sim, meu filho. Está em estágio avançado. Vou ter que fazer tratamento, quimioterapia, essas coisas todas. Comecei a chorar. Não conseguia mais segurar. Era como se todas as emoções que havia reprimido no consultório viessem à tona de uma vez. Gabriel, eu estou com muito medo mesmo. Não quero passar por isso sozinha. Sua mãe sofreu tanto. Calma, vó. Calma. Vamos conversar direito. Quando começam os tratamentos? Semana que vem. Dr. Henrique disse que não pode esperar. Gabriel, eu preciso de você. Preciso de ajuda para ir nas consultas, para cuidar das coisas de casa quando eu não estiver bem. Você é a única família que me restou. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Senti um frio na barriga. Vó, olha. Isso é muito complicado para mim agora. Como assim complicado? Não entendi. Eu e a Amanda, a gente está planejando uma viagem para Paris. Já compramos as passagens, já reservamos hotel.
É o sonho dela conhecer a Europa. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Amanda era a namorada dele há 2 anos, uma menina de 25 anos que nunca gostou muito de mim. Sempre achei que ela via Gabriel como um trampolim para uma vida melhor. Gabriel, mas filho, eu estou falando de um tumor no cérebro. Eu posso morrer. Vó, eu entendo que é difícil, mas a senhora vai ficar bem. É uma pessoa forte. E olha, essa viagem é muito importante para Amanda. Se eu cancelar agora, ela vai me matar. Ela vai me matar. Ele disse isso sobre a namorada cancelar uma viagem enquanto eu estava literalmente enfrentando a possibilidade de morrer. Gabriel, por favor, eu criei você como se fosse meu filho. Quando sua mãe trabalhava, quem ficava contigo? Quando você estava doente, quem passava a noite acordada? Quando você precisava de dinheiro para a faculdade, quem vendeu as joias da sua avó para te ajudar? Vó, eu sei de tudo isso e sou grato. Mas isso não significa que eu tenho que abrir mão da minha vida. Abrir mão da vida dele. Eu estava pedindo para ele abrir mão da vida dele ao me ajudar nos momentos mais difíceis que eu já havia enfrentado. Então você não vai me ajudar? Vó, quando eu voltar de Paris, a gente conversa melhor. A viagem é só por 2 semanas. 2 semanas. Meu tratamento começaria na 2ª semana e ele estaria bebendo vinho francês e tirando fotos na Torre Eiffel. Gabriel, eu não estou pedindo para você cancelar a viagem. Estou pedindo para você estar aqui quando eu mais precisar. Vó, a senhora está sendo dramática. Esses tratamentos são rotina hoje em dia. Não é como antigamente. Dramática. Ele acabou de me chamar de dramática porque eu estava com medo de morrer. Está bem, Gabriel. Eu entendi. Vó, não fica assim. Quando eu voltar, desliguei o telefone. Não queria ouvir mais nada. Fiquei ali, sentada na poltrona, segurando o telefone e tentando processar o que havia acontecido. O menino que eu criei, que dormia na minha cama quando tinha pesadelos, que eu levava para a escola todos os dias, que comemorou comigo cada conquista da vida dele, esse mesmo menino havia escolhido uma viagem romântica ao invés de me ajudar quando eu mais precisava. A casa estava em silêncio absoluto. Pela primeira vez na minha vida, me senti completamente, totalmente sozinha. Nem mesmo quando o meu marido morreu há 15 anos, eu havia me sentido assim. Sempre tive Marina, depois Gabriel. Sempre tive alguém por quem lutar, alguém que precisava de mim. Agora, eu é que precisava, e não havia ninguém. Olhei ao redor da sala. As fotos de família nas paredes pareciam me julgar. Gabriel criança no meu colo, Gabriel na formatura, Gabriel no seu primeiro emprego. Em todas elas, eu estava sorrindo, orgulhosa, radiante. Que tola eu fui em pensar que esse amor era recíproco. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando em como seria enfrentar a quimioterapia sozinha. Como iria para o hospital quando estivesse fraca demais para dirigir? Como faria compras quando não tivesse forças para sair de casa? Como lidaria com o medo, com a incerteza, com a possibilidade da morte rondando meus dias? E aí me veio uma lembrança que me arrepiou toda. Na véspera da morte da Marina, ela me segurou a mão e disse: Mãe, pelo menos eu sei que o Gabriel vai ter você. Ele nunca vai ficar sozinho enquanto a senhora estiver viva, né? Se ela soubesse que eu é que ficaria sozinha, que eu é que precisaria de cuidado e não teria ninguém. Os 5 dias que se seguiram àquela conversa telefônica foram os mais longos da minha vida. Tentei me concentrar nas coisas práticas que precisava resolver antes de começar o tratamento. Mas minha mente sempre voltava para a frieza na voz do Gabriel quando ele escolheu Paris ao invés de mim. Quinta-feira de manhã, o telefone tocou. Por um segundo, meu coração disparou pensando que poderia ser ele, que talvez tivesse mudado de ideia. Era apenas a secretária do Dr. Henrique confirmando minha primeira sessão de quimioterapia para segunda-feira. A senhora virá acompanhada? Ela perguntou com aquela voz profissional, mas gentil. Não. Virei sozinha. Dona Leontina, é importante ter alguém para levá-la para casa depois da sessão. Os efeitos colaterais podem aparecer rapidamente. Eu entendo, mas não tenho ninguém disponível. O silêncio do outro lado me fez perceber como essa frase soava patética. Uma mulher de 67 anos, professora aposentada, sem um único person para acompanhá-la numa quimioterapia. Vamos fazer assim, ela disse. Vou anotar aqui que a senhora está sozinha.
Se precisar de alguma coisa durante o tratamento ou se sentir mal demais para dirigir, teremos como ajudar. Ajudar como? Pensei. Me carregando no colo até em casa? Sexta-feira à tarde, resolvi ligar para o Gabriel mais uma vez. Talvez se eu explicasse melhor, se ele entendesse a gravidade real da situação. Alô, vó! Dessa vez, a voz dele estava diferente. Animada demais, eufórica. Gabriel, como você está? Vó, imagine só. A gente conseguiu trocar as passagens para um voo melhor. Vamos ficar 3 semanas em Paris ao invés de 2. A Amanda está nas nuvens. 3 semanas. Agora eram 3 semanas. Gabriel, eu liguei porque... Vó, você não imagina como está sendo corrido aqui. Estamos comprando roupas, providenciando documentos. A Amanda quer aprender algumas palavras em francês antes de viajar. Ele estava falando como se estivesse contando para uma amiga casual sobre uma viagem qualquer. Como se não tivéssemos conversado sobre meu tumor 5 dias atrás. Filho, sobre o que conversamos na terça? Ah, sim, sobre seus exames. Como está se sentindo? Como estava me sentindo? Estava apavorada, sozinha, com medo de morrer, abandonada pela única pessoa que eu achava que me amava de verdade. Gabriel, segunda-feira começam meus tratamentos de quimioterapia. Segunda já? Nossa, que rápido! É porque não pode esperar. Dr. Henrique disse que cada dia faz diferença. Bom, então é melhor mesmo começar logo. A senhora sempre foi forte, vai dar conta. Sempre foi forte. Como se força fosse um superpoder que me protegesse de tumores cerebrais e solidão. Gabriel, eu estava pensando, talvez vocês pudessem adiar a viagem só por algumas semanas? Só até eu me adaptar ao tratamento, entender como meu corpo vai reagir? Vó, já conversamos sobre isso. A Amanda já pediu férias no trabalho dela. A gente já pagou tudo. Não dá para cancelar agora. Não estou pedindo para cancelar. Só adiar. Não dá, vó. Esse tipo de viagem você tem que aproveitar enquanto pode. A gente é jovem, não sabemos se vamos ter outra oportunidade. Enquanto podem. Eles eram jovens e não sabiam se teriam outra oportunidade de viajar para Paris. Eu tinha 67 anos e talvez não tivesse outra oportunidade de estar viva. Gabriel, você já parou para pensar que eu posso não estar aqui quando vocês voltarem? Vó, para de falar assim. Que coisa feia. Coisa feia. Minha possível morte era uma coisa feia. Não é coisa feia, Gabriel. É a realidade. Dr. Henrique foi muito claro comigo. Dr. Henrique é pessimista demais. Hoje em dia, a medicina faz milagres. Milagres. Ele estava contando com milagres enquanto planejava um roteiro turístico. Gabriel, se você fosse eu, se você tivesse um tumor no cérebro e estivesse com medo, o que gostaria que eu fizesse? Vó, não posso responder uma pergunta hipotética dessas. Não é hipotética, filho. Estou pedindo para você se colocar no meu lugar. Vó, eu já disse que quando voltar pode ser tarde demais. Gritei. Nunca havia gritado com o Gabriel em toda a minha vida. Ele ficou em silêncio. Vó, a senhora está exagerando. Exagerando. Minha voz saiu embargada. Gabriel, quando sua mãe estava doente, eu larguei tudo para cuidar dela. Pedi licença na escola, cancelei a viagem que havia planejado com suas tias, não saí de perto dela nem um dia. Mas aquilo era diferente. Por quê? Porque era sua mãe, e eu sou só sua avó? Não é isso, vó? Então o que é, Gabriel? Me explica o que é tão diferente entre eu precisar de você agora e sua mãe ter precisado de mim antes. Vó, Olha, a Amanda está me chamando, temos que ir ver passaporte dela. Passaporte. Ele estava desligando o telefone para ir ver passaporte. Gabriel, espera. Vó, a gente conversa quando eu voltar, tá? Manda um beijão. E desligou. Fiquei segurando o telefone por alguns minutos, ouvindo o sinal de linha ocupada. Era como se aquele som estridente fosse a trilha sonora da minha vida naquele momento. Vazia, monótona, sem sentido. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, chorei de verdade. Não foi aquele choro contido de quem está triste. Foi um choro desesperado, de quem percebeu que estava completamente sozinha no mundo. Lembrei de todas as vezes que coloquei Gabriel em primeiro lugar. Quando ele tinha 8 anos e quebrou o braço, fiquei uma semana inteira dormindo no hospital. Quando ele fez 18 anos, gastei o dinheiro que havia juntado para reformar a casa numa festa de aniversário que ele nem aproveitou direito. Quando ele precisou de dinheiro para a faculdade, vendi a aliança do meu casamento.
a única lembrança física que eu tinha do meu marido. Sempre achei que esse amor seria retribuído quando eu precisasse, que os cuidados que dediquei a ele voltariam para mim na forma de companhia, carinho, atenção. Que família significava estar presente nos momentos difíceis? Sábado de manhã, tentei me manter ocupada organizando a casa. Se eu ia passar mal com a quimioterapia, pelo menos queria deixar tudo em ordem. Estava dobrando roupas no quarto quando encontrei uma foto antiga entre as coisas de uma gaveta. Era uma foto de Gabriel aos 15 anos, no dia da formatura do ensino médio. Ele estava usando um terno que compramos juntas, sorrindo de orelha a orelha, com o braço em volta da minha cintura. No verso, ele havia escrito com aquela letra torta de adolescente: "Para a melhor vó do mundo, te amo para sempre." Para sempre havia durado 13 anos. Domingo foi o dia mais difícil. Era a véspera do meu primeiro tratamento e não conseguia parar de pensar em como seria. Já havia lido na internet sobre os efeitos colaterais da quimioterapia: náusea, vômito, perda de cabelo, fraqueza extrema. Marina tinha passado por tudo isso e eu havia estado lá para cada momento ruim. Quem estaria lá para os meus momentos ruins? Tentei imaginar Gabriel em Paris, caminhando de mãos dadas com Amanda pela Champs-Élysées, tirando fotos na Torre Eiffel, experimentando vinhos caros em bistrôs românticos. Será que em algum momento ele pensaria em mim? Será que se sentiria culpado? Nem que fosse por 5 minutos? À noite, resolvi fazer alguma coisa que nunca havia feito. Liguei para as informações e perguntei sobre serviços de acompanhamento para pessoas em tratamento médico. A moça que me atendeu foi muito gentil e explicou que existiam voluntários que poderiam me levar ao hospital e ficar comigo durante as sessões. É um serviço gratuito, dona Leontina. Muitas pessoas precisam desse tipo de ajuda. Muitas pessoas. Eu não estava sozinha na minha solidão. Isso me deu um estranho conforto. Como eu faço para solicitar? A senhora pode ligar segunda-feira de manhã. Tentamos providenciar alguém no mesmo dia, mas recomendamos que avise com antecedência quando possível. Segunda-feira de manhã. O dia que mudaria minha vida para sempre. O dia que eu descobriria se tinha força suficiente para enfrentar a doença sem ter ninguém segurando minha mão. Depois que desliguei, olhei ao redor da casa que havia sido meu porto seguro por tantos anos. Tudo ali tinha uma história, uma memória. A maioria delas incluía Gabriel. O sofá onde ele fazia lição de casa, a cozinha onde tomávamos café da manhã juntos nos fins de semana, o quarto de hóspedes que se transformou no quarto dele durante a adolescência. Amanhã, tudo isso ficaria para trás. Amanhã, começaria uma batalha que talvez não conseguisse vencer. E começaria sozinha. Mas naquele momento, uma coisa começou a nascer dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza. Era algo que eu nunca havia sentido antes. Uma mistura de determinação com liberdade. Se eu ia enfrentar isso sozinha, então enfrentaria do meu jeito. Se não tinha ninguém para me decepcionar, também não tinha ninguém para me limitar. Gabriel havia feito sua escolha. Agora era a hora de eu fazer a minha. Na segunda-feira, quando acordasse, seria uma mulher diferente da que adormeceria naquela noite. E talvez, só talvez, essa nova mulher fosse mais forte do que eu imaginava. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Segunda-feira chegou como um pesadelo que você sabe que não pode evitar. Acordei às 5 da manhã, mesmo tendo programado o despertador para as 6. Meu corpo estava tenso, como se soubesse que aquele seria o primeiro dia de uma batalha que duraria meses. Tomei banho devagar, escolhi uma roupa confortável e tentei tomar café, mas meu estômago estava embrulhado. Liguei para o serviço de voluntários que havia encontrado no domingo e uma voz feminina muito doce me atendeu. Bom dia, dona Leontina. Meu nome é Carla. Soube que a senhora precisa de acompanhamento para o tratamento hoje. É sim, quimioterapia no Hospital São Lucas às 8 horas. Perfeito. Estarei na sua casa às 7h15. A senhora tem alguma dificuldade para caminhar? Não, não tenho. Ótimo. Vou levá-la e ficar com a senhora durante todo o processo. Depois a trago de volta para casa. Quando Carla chegou, fiquei surpresa. Era uma mulher de uns 40 anos, com um sorriso genuíno e olhos bondosos. Dirigia um carro pequeno, mas limpo e organizado. A senhora está nervosa?
Ela perguntou, enquanto saíamos de casa. Muito. É normal. Na primeira vez sempre é pior. Depois a gente se acostuma. A senhora já fez quimioterapia? Fiz, sim. Câncer de mama há 3 anos. Por isso resolvi ser voluntária. Sei como é difícil enfrentar isso sozinha. Pela primeira vez em dias, não me senti completamente sozinha. O hospital estava movimentado, cheio de gente entrando e saindo. Carla me acompanhou até o setor de oncologia, um lugar que eu tentava evitar mesmo quando visitava outros pacientes. As paredes eram pintadas de um azul claro que tentava ser reconfortante, mas apenas me lembrava de hospitais. Dona Leontina, uma enfermeira, chamou meu nome. Era uma mulher jovem, de uns 30 anos, com cabelo cacheado preso num rabo de cavalo. Sou eu. Meu nome é Juliana. Vou cuidar da senhora hoje. É a primeira vez? É. A senhora veio acompanhada? Olhei para a Carla, que sorriu e acenou. Vim sim. Ótimo. Vamos para a sala então. A sala de quimioterapia era diferente do que eu imaginava. Tinha várias poltronas reclinadas, como as de dentista, cada uma com uma mesinha ao lado e um aparelho com fios e tubos. Algumas estavam ocupadas por pessoas em diferentes estágios de tratamento. A senhora pode escolher qualquer poltrona disponível, disse Juliana. Escolhi uma perto da janela. Carla se acomodou numa cadeira ao lado. Agora vou instalar o acesso venoso. Vai sentir só uma picadinha. Juliana foi muito gentil, explicando cada passo. Instalou uma agulha no meu braço direito e conectou um tubo transparente. O medicamento vai entrar devagar. Leva cerca de 3 horas. Se sentir qualquer coisa estranha, qualquer desconforto, me chama imediatamente. E assim começou. Observei o líquido claro descendo pelo tubo e entrando no meu corpo. Parecia surreal que algo tão simples pudesse combater o tumor que estava crescendo dentro da minha cabeça. Como a senhora está se sentindo? Carla perguntou depois de meia hora. Por enquanto, normal. Às vezes demora um pouco para os efeitos aparecerem. Olhei ao redor da sala. Na poltrona ao lado, um homem de uns 50 anos estava dormindo. Do outro lado, uma mulher mais nova que eu tricotava enquanto recebia o medicamento. Todo mundo ali estava lutando contra alguma coisa invisível dentro do próprio corpo. Posso perguntar uma coisa? Disse para Carla. Claro. A senhora tinha família quando fez o tratamento? Tenho. Marido e 2 filhos. Mas nem sempre eles podiam me acompanhar. O Roberto trabalha, as crianças estudam. A vida não para porque a gente está doente. E como foi? No começo foi muito difícil. Eu me sentia um peso para todo mundo. Depois percebi que estava desperdiçando energia me sentindo culpada, ao invés de usar essa energia para melhorar. Fiquei pensando nisso. Será que eu estava desperdiçando energia me sentindo abandonada pelo Gabriel, ao invés de focar na minha cura? Na segunda hora de tratamento, comecei a sentir náusea, uma sensação ruim que subia do estômago e me dava vontade de vomitar. Juliana, estou me sentindo enjoada. Ela veio rapidamente com um medicamento para a náusea. É normal, dona Leontina. Esse remédio vai ajudar. A náusea melhorou, mas veio uma fraqueza estranha, como se minha energia estivesse sendo drenada junto com o medicamento. Quer que eu ligue para alguém da sua família? Carla perguntou preocupada. Não tenho ninguém para ligar. Ela me olhou com uma expressão que misturava surpresa e compaixão. Ninguém? Meu neto está viajando para Paris. Não consegui esconder a amargura na voz. Carla não disse nada, apenas segurou minha mão. Depois de 3 horas, o tratamento terminou. Juliana retirou o acesso e me deu uma lista de cuidados para os próximos dias. A senhora vai sentir cansaço, talvez náusea. É importante comer, mesmo sem vontade. Beba bastante água. E qualquer coisa, ligue para cá. Carla me levou para casa e me ajudou a chegar até a poltrona da sala. A senhora quer que eu fique mais um pouco? Não precisa. Já fez demais. Dona Leontina, posso falar uma coisa? Pode. Eu sei que deve ser difícil não ter família por perto, mas às vezes as pessoas que a gente menos espera acabam virando nossa família de escolha. Depois que ela foi embora, fiquei na poltrona pensando nessas palavras. Família de escolha. Os dias seguintes foram uma montanha russa de sensações. Terça-feira, acordei com uma fraqueza absurda, como se tivesse corrido uma maratona. Quarta-feira, a náusea voltou com força e mal consegui sair da cama. Quinta-feira me senti um pouco melhor, mas percebi que alguns fios de cabelo estavam saindo quando penteava. Sexta-feira, Juliana ligou para saber como eu estava. É normal, dona Leontina. O organismo está se adaptando.
Como está na alimentação? Difícil. Tudo tem gosto estranho. A senhora está sozinha para fazer comida? Estou. Posso sugerir uma coisa? Tem uma senhora aqui no bairro que faz marmitas especiais para pacientes em tratamento. Comida leve, saborosa, que ajuda com a náusea. Quer o telefone dela? Quero sim. No sábado, Dona Rosa apareceu na minha porta com uma sacola térmica. Você é a Dona Leontina? Juliana me falou de você. Era uma senhora negra, de uns 60 anos, com um sorriso caloroso e jeito de mãe. Trouxe algumas coisinhas para você experimentar. Caldo de galinha com gengibre, arroz branco bem temperadinho e um chá de hortelã que é ótimo para a náusea. Quanto eu devo? Deixa isso para lá agora. Come primeiro, vê se gosta, depois a gente acerta. A comida dela era deliciosa. Fazia tempo que eu não sentia prazer em comer alguma coisa. Dona Rosa, posso perguntar por que faz isso? Perdi meu marido de câncer há 5 anos. Na época, não sabia cozinhar as coisas certas para ele. Aprendi depois que já era tarde demais. Agora, ensino outras pessoas e ajudo quem está passando pelo que a gente passou. Mais uma pessoa que transformou a dor em propósito. A segunda sessão de quimioterapia foi mais fácil. Já sabia o que esperar e Carla estava lá novamente. Dessa vez conversamos mais e descobri que ela tinha perdido a mãe jovem e que cuidar de pacientes com câncer era uma forma de honrar a memória dela. Sabe o que aprendi durante meu tratamento? Ela disse enquanto esperávamos o medicamento fazer efeito. O quê? Que a gente descobre uma força que não sabia que tinha. É como se a doença arrancasse tudo que é supérfluo e deixasse só o que é essencial. E o que é essencial? A vontade de viver. A capacidade de amar a si mesma. A coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Nas semanas seguintes, minha rotina mudou completamente. Segunda, quarta e sexta eram dias de tratamento. Terça e quinta eram dias de recuperação. Fins de semana eram para tentar recuperar um pouco de energia. Parei de esperar ligações do Gabriel. Parei de ficar olhando o telefone. Parei de contar os dias para ele voltar de Paris. Em vez disso, comecei a contar os dias até a próxima consulta com o Dr. Henrique, até o próximo exame, até saber se o tratamento estava funcionando. Dona Rosa vinha 2 vezes por semana trazer comida. Juliana ligava nos fins de semana para saber como eu estava. Carla me mandava mensagens de bom dia. Tinha um porteiro do prédio, seu João, que sempre perguntava como estava indo o tratamento e se precisava de alguma coisa do mercado. Lentamente, percebi que estava criando uma rede de cuidado. Não era a família que eu esperava ter, mas eram pessoas que genuinamente se importavam comigo. Na 6ª sessão de quimioterapia, meu cabelo começou a cair de verdade. Acordei com o travesseiro cheio de fios e percebi que tinha algumas falhas na cabeça. Dona Leontina, quer que a gente providencie uma peruca? Juliana perguntou. Não sei. Como é? A gente tem um banco de perucas doadas. Tem vários modelos, várias cores. Voltei para casa com uma peruca castanha, parecida com meu cabelo natural. Coloquei na cabeça e me olhei no espelho. Era eu, mas diferente, como se a doença tivesse revelado uma versão minha que eu não conhecia. Naquela noite, tirei a peruca e fiquei observando minha cabeça quase careca no espelho. No começo, me assustei. Depois, senti uma coisa estranha. Liberdade, como se estivesse me libertando não só do cabelo, mas de uma versão antiga de mim mesma. A Leontina, que dependia do Gabriel para se sentir importante, não existia mais. A Leontina, que colocava todo mundo na frente dela própria, estava desaparecendo junto com o cabelo. No lugar dela, estava nascendo uma mulher que eu não conhecia, mas que estava começando a respeitar. 3 meses depois da primeira sessão, Dr. Henrique pediu novos exames, tomografia, ressonância, exames de sangue. Fiquei uma semana inteira esperando os resultados, numa ansiedade que misturava medo e esperança. Quando ele me chamou no consultório, seu rosto estava diferente, mais relaxado. Dona Leontina, tenho boas notícias. Meu coração parou. O tumor diminuiu significativamente. A quimioterapia está funcionando melhor do que esperávamos. Comecei a chorar, não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Isso significa que vou ficar boa? Significa que você está no caminho certo. Ainda temos alguns meses de tratamento pela frente, mas os sinais são muito positivos.
Saí do consultório com uma sensação que há muito não experimentava. Esperança. Esperança real, baseada em fatos, não apenas em desejos. E pela primeira vez desde o diagnóstico, não senti vontade de ligar para ninguém para dividir a boa notícia. A vitória era minha. Eu havia conseguido sozinha. 8 meses depois daquela primeira sessão de quimioterapia que me deixou tão assustada, estava novamente no consultório do Dr. Henrique. Mas dessa vez, a pessoa sentada naquela cadeira era completamente diferente da mulher apavorada que havia recebido o diagnóstico. Meu cabelo estava crescendo de volta, mais grisalho que antes, mas mais cheio também, como se a quimioterapia tivesse renovado até os folículos. Eu estava uns 5 quilos mais magra, mas me sentia mais forte do que havia me sentido em anos. Dona Leontina, Dr. Henrique disse, sorrindo antes mesmo de começar a falar, tenho o prazer de informar que seus últimos exames mostraram ausência completa de atividade tumoral. Ausência completa. As palavras ecoaram na minha mente como música. Isso significa que você venceu. O tumor desapareceu. Você está curada. Curada. Depois de 8 meses de luta, de tratamentos que me deixavam exausta, de enjoos, de perder cabelo, de enfrentar a possibilidade da morte todos os dias, eu tinha vencido. Mas o que me surpreendeu foi que não senti vontade de chorar. Não senti aquela explosão de emoção que esperava. Em vez disso, senti uma paz profunda, como se meu corpo e minha mente finalmente pudessem relaxar depois de meses em estado de alerta. Doutor, eu preciso continuar fazendo algum tratamento? Vamos fazer acompanhamento. Exames de rotina de 6 em 6 meses no primeiro ano, depois anualmente. Mas o tratamento ativo acabou. Saí do hospital andando devagar. Não porque estava fraca, mas porque queria aproveitar cada segundo daquele momento. O sol estava brilhando, as árvores estavam floridas, e pela primeira vez em quase 1 ano, o futuro não era uma pergunta assustadora, mas uma possibilidade cheia de esperança. Carla estava me esperando na recepção. Nos últimos meses, nossa relação havia evoluído de voluntária e paciente para uma amizade genuína. Ela continuou me acompanhando mesmo depois que eu já sabia o caminho de cor, porque ambas descobrimos que gostávamos da companhia uma da outra. E então? Ela perguntou, ansiosa, curada. Ela me abraçou ali mesmo, no meio da recepção do hospital, e nós duas começamos a rir. Um riso de alívio, de vitória, de gratidão. Vamos comemorar, ela disse. Que tal almoçarmos fora hoje? Foi a primeira vez em meses que almocei num restaurante por prazer, não por necessidade. Escolhemos um pequeno bistrô perto do hospital, com mesinhas na calçada e um cardápio simples, mas saboroso. Sabe o que mais me impressiona em você? Carla disse enquanto tomávamos um vinho branco para celebrar. O quê? É como você mudou durante esses meses. No começo você parecia uma pessoa que havia desistido de si mesma. Agora, você parece alguém que descobriu seu próprio valor. Ela tinha razão. Em algum momento durante o tratamento, algo havia mudado dentro de mim. Não conseguia precisar quando, mas em algum ponto parei de me ver como vítima e comecei a me ver como guerreira. Acho que a doença me ensinou uma coisa que eu nunca tinha aprendido antes, disse. O quê? Que eu posso contar comigo mesma. Nos dias seguintes, decidi fazer algumas mudanças na minha vida. A primeira foi na casa. Durante os meses de tratamento, havia passado muito tempo em casa e percebi quantas coisas ali não faziam mais sentido. Comecei a me desfazer dos objetos que carregavam peso emocional desnecessário. Fotos do Gabriel em todos os cantos da sala. Presentes que ele havia me dado e que agora só me lembravam da decepção. Roupas que comprei pensando em agradar outras pessoas ao invés de me sentir bem. Doei tudo para instituições de caridade. Era libertador ver a casa ficar mais leve, mais minha. Depois, transformei o quarto de hóspedes, que sempre foi o quarto do Gabriel, num ateliê. Desde nova, eu gostava de pintar, mas havia abandonado o hobby quando a vida ficou complicada demais. Comprei tintas, telas, pincéis. Pela primeira vez em décadas, tinha um espaço que era completamente meu. A segunda mudança foi social. Durante o tratamento, havia conhecido pessoas genuinamente boas. Dona Rosa, que fazia as marmitas, se tornou uma amiga querida. Descobrimos que gostávamos das mesmas novelas, dos mesmos tipos de música. Começamos a nos encontrar uma vez por semana para tomar café e colocar as conversas em dia. Seu João, o porteiro,
revelou ser um homem muito culto, que lia vorazmente e tinha opiniões interessantes sobre tudo. Começamos a trocar livros e a discutir as leituras. Juliana, a enfermeira, me convidou para participar de um grupo de apoio para pessoas que venceram o câncer. No início, resisti. Não queria ficar relembrando a doença, mas quando fui, descobri que não se tratava de lamentar o passado, mas de celebrar o presente. Vocês não imaginam como é bom estar aqui hoje, disse numa das reuniões. Não só porque venci o câncer, mas porque descobri que posso viver bem sem depender de ninguém. Como assim? Perguntou Márcia, uma mulher de 50 anos que havia terminado o tratamento recentemente. Passei a vida toda definindo meu valor pela importância que eu tinha na vida de outras pessoas. Fui filha dedicada, esposa cuidadosa, mãe abnegada, avó devotada. Nunca parei para pensar no que eu queria, no que me fazia feliz. E agora sabe? Agora sei que quero pintar, que quero viajar, que quero ter amigos verdadeiros, não pessoas que fingem me amar enquanto eu for útil para elas. O grupo me ajudou a perceber que minha história não era única. Várias pessoas ali haviam passado por situações parecidas. Familiares que desapareceram durante a doença, parentes que só apareceram depois da cura para pedir favores, relacionamentos que se revelaram superficiais quando testados pela adversidade. A doença é um filtro, disse Carlos, um senhor de 70 anos que havia tido câncer de próstata. Separa quem realmente se importa de quem apenas finge. 3 meses depois de receber alta, resolvi realizar um sonho antigo, conhecer o Nordeste brasileiro. Sempre quis visitar Bahia, Pernambuco, mas nunca havia viajado sozinha e nunca havia sobrado dinheiro depois de ajudar todo mundo. Agora eu tinha dinheiro, pois parei de sustentar neto ingrato e coragem de viajar sozinha. A viagem foi reveladora. Descobri que gostava da minha própria companhia. Podia acordar na hora que quisesse, visitar os lugares que me interessavam, conversar com pessoas aleatórias sem ter que dar satisfação para ninguém. Em Salvador, numa tarde ensolarada na Barra, estava sentada num café à beira-mar quando uma turista estrangeira me abordou. Desculpe, você fala inglês? Um pouco, respondi. Você está viajando sozinha também? Estou. Que corajosa! Eu nunca tive coragem de fazer isso. Corajosa. Ninguém nunca havia me chamado de corajosa antes. Sempre fui vista como cuidadosa, responsável, confiável. Mas corajosa era novo. Nunca é tarde para começar, disse para ela, e percebi que estava falando comigo mesma também. Voltei da viagem renovada. Estava bronzeada, relaxada, cheia de histórias para contar. Dona Rosa disse que eu estava com cara de quem descobriu a vida. É exatamente isso que eu descobri, respondi. Nesse período, comecei a me dedicar mais à pintura. Meus quadros eram simples, mas tinham algo que me surpreendia: vida própria. Pintava paisagens, retratos imaginários, naturezas mortas. Cada tela era uma forma de expressar sentimentos que havia guardado por anos. Carla sugeriu que eu expusesse alguns trabalhos numa feira de artesanato local. No início, achei a ideia absurda. Quem compraria quadros de uma professora aposentada de 67 anos? Para minha surpresa, vendi 3 quadros no primeiro fim de semana. Não pelo dinheiro, que era pouco, mas pela sensação de que meu trabalho tinha valor para outras pessoas. Suas cores são muito alegres, disse uma moça que comprou um quadro de girassóis. Dá para sentir que foram pintados por alguém feliz. Feliz. Outra palavra que há muito tempo não usavam para me descrever. 6 meses depois da alta médica, estava numa rotina completamente nova. Acordava quando tinha vontade, tomava café lendo um livro, passava as manhãs pintando, almoçava com Dona Rosa ou Carla, dedicava as tardes a algum hobby ou compromisso social. 3 vezes por semana, fazia caminhada no parque com outras pessoas do grupo de apoio. Uma vez por mês, participava de atividades culturais, teatro, cinema, exposições. Nos fins de semana, recebia visitas ou visitava meus novos amigos. Era uma vida simples, mas plena. Uma vida que eu havia construído para mim, baseada nas minhas escolhas, nos meus desejos, na minha vontade. O mais impressionante era como me sentia fisicamente. Apesar de ter passado por uma doença grave, me sentia mais disposta do que havia me sentido em anos. Como se a energia que gastava cuidando de todo mundo tivesse voltado para mim. Você está radiante,
disse Dr. Henrique na consulta de acompanhamento. Me sinto radiante. A cura do câncer, às vezes, é mais do que física. Às vezes é emocional também. Ele tinha razão. Eu não havia curado apenas um tumor. Havia curado décadas de negligência comigo mesma, de relacionamentos desequilibrados, de expectativas não correspondidas. Uma noite, estava organizando papéis antigos quando encontrei uma carta que havia escrito para o Gabriel logo depois do diagnóstico, mas nunca tive coragem de enviar. Na carta, eu implorava para ele me ajudar. Explicava como estava assustada, como precisava dele. Ler aquela carta foi como olhar para uma pessoa que não existia mais. A Leontina que escreveu aquelas palavras estava desesperada, dependente, disposta a mendigar afeto. A Leontina que estava lendo a carta 1 ano depois era independente, forte, rodeada de pessoas que a amavam sem condições, sem cobranças. Rasguei a carta e joguei no lixo. Não porque estava com raiva do passado, mas porque aquela versão de mim não precisava mais existir. Naquela mesma semana, algo me chamou a atenção. Estava verificando os extratos bancários quando percebi que havia economizado mais dinheiro nos últimos 6 meses do que nos 2 anos anteriores. Não porque estava ganhando mais, mas porque não estava sustentando ninguém além de mim mesma. Sempre achei que ajudar família financeiramente era obrigação. Agora percebia que havia sido exploração disfarçada de amor. Com esse dinheiro extra, decidi fazer algumas melhorias na casa. Pintei as paredes, troquei alguns móveis, instalei um ar-condicionado no quarto. Pela primeira vez, estava investindo em mim mesma sem culpa. Na véspera de completar 1 ano desde o diagnóstico, resolvi fazer uma retrospectiva. Escrevi numa folha de papel tudo o que havia perdido e tudo o que havia ganho durante aquele período. Perdas, cabelo que voltou, peso que recuperei, ilusões sobre família que eram tóxicas mesmo, medo da solidão que descobri ser liberdade, ganhos, saúde, autoestima, independência, amigos verdadeiros, hobbies, paz interior, coragem de viver para mim mesma. O balanço era claramente positivo. Naquela noite, deitei na cama com uma sensação de gratidão profunda. Gratidão pela cura, mas principalmente pela mulher que eu havia me tornado durante o processo. Se alguém me dissesse 1 ano atrás que a pior coisa que poderia me acontecer, um tumor cerebral e o abandono da família, se transformaria na melhor coisa que me aconteceu em décadas, eu acharia que a pessoa estava louca. Mas era exatamente isso que havia acontecido. A doença me libertou de relacionamentos tóxicos, me ensinou meu próprio valor, me deu coragem para viver autenticamente. Estava adormecendo quando o telefone tocou. Era quase meia-noite, horário estranho para ligações. Por um segundo, pensei se poderia ser alguma emergência com Dona Rosa ou Carla. Olhei o número no visor do telefone e meu coração acelerou. Era um número internacional, um número que eu reconhecia, mesmo depois de quase 1 ano sem vê-lo. Gabriel estava ligando de Paris. Fiquei alguns segundos olhando para o telefone tocando, o visor mostrando aquele número internacional que eu conhecia de cor. Gabriel. Depois de quase 1 ano de silêncio, ele estava ligando de Paris às 11h45 da noite, horário brasileiro. Atendi no 4º toque. Alô? Vó? Vó, graças a Deus você atendeu. A voz dele estava diferente, desesperada. Bem diferente da voz confiante e indiferente da nossa última conversa. Gabriel. Vó, eu preciso falar com você. Preciso muito. Sentei na beirada da cama, mas não disse nada. Apenas esperei. Vó, você está aí? Estou. Vó, eu estou numa situação muito complicada aqui em Paris. Silêncio. Deixei que ele continuasse. A Amanda me deixou. A Amanda. A razão pela qual ele não pôde me ajudar quando eu estava morrendo de medo, sozinha, enfrentando um tumor cerebral. Ela conheceu um francês, um cara com dinheiro. Disse que não queria mais ficar comigo. Interessante como a vida dava voltas. E o pior, vó, é que ela levou todo o dinheiro que a gente tinha. Deixou só o suficiente para eu me virar por alguns dias. Todo o dinheiro? É. A gente tinha uma conta conjunta aqui. Ela sacou tudo e desapareceu. Entendo. Vó, eu estou numa situação desesperadora. Não tenho dinheiro para voltar para o Brasil. Não tenho onde ficar. O hotel me expulsou ontem porque não consegui pagar. Gabriel,
O neto que não teve tempo para acompanhar a avó doente ao hospital, porque estava ocupado comprando passaportes e planejando roteiros românticos, estava agora pedindo socorro. Onde você está ficando? Numa pensão barata, mas só paguei por 2 noites. Depois disso, vou ficar na rua, vó. Houve uma pausa. Ouvi soluços do outro lado da linha. Vó, eu sei que você deve estar com raiva de mim. Raiva? Não estava com raiva. Raiva era o que senti no primeiro mês após sua recusa em me ajudar. Agora eu sentia uma coisa bem diferente. Uma estranha paz. Eu sei que não fui o neto que deveria ter sido quando você ficou doente. Quando eu fiquei doente. Ele falou como se fosse algo casual, como uma gripe. Eu fui egoísta, vó. Muito egoísta. Pensei só em mim, só na viagem, só na Amanda. É verdade. Mas, vó, eu aprendi a lição. Juro que aprendi. Esse tempo aqui me fez amadurecer muito. Amadurecer. Ser abandonado pela namorada interesseira o fez amadurecer. Mas ver a avó enfrentar câncer sozinha não havia despertado nenhum senso de responsabilidade. Gabriel, posso perguntar uma coisa? Claro, vó. Qualquer coisa. Em algum momento durante esses meses, você se perguntou como eu estava? Silêncio. Vó, você ligou para saber se eu tinha morrido? Se o tratamento estava dando certo? Se eu precisava de alguma coisa? Vó, eu só estou perguntando. Eu pensei em ligar várias vezes. Mas estava tão envolvido com a viagem, com a Amanda, conhecendo a Europa. Envolvido com a viagem, conhecendo a Europa enquanto eu conhecia a sala de quimioterapia. E agora você está ligando por quê? Porque preciso de ajuda, vó. Preciso muito. Não tenho mais ninguém no mundo. Não tenha mais ninguém no mundo. Que coincidência. Era exatamente assim que eu me sentia há 1 ano atrás. O que exatamente você quer que eu faça? Você pode me emprestar dinheiro para a passagem de volta? E talvez um pouco para eu me sustentar aqui enquanto providencio tudo? Emprestar, como se houvesse a menor possibilidade de ele me devolver. Quanto você precisa? Uns 5.000 reais. Eu sei que é muito, mas 5.000 reais. Quase 1/3 da minha aposentadoria. Gabriel, você sabe como andou meu tratamento? Como assim? Meu tratamento de câncer. Você sabe se deu certo? Mais silêncio. Vó, como você está? Estou curada. Ah, que bom. Eu sabia que você ia conseguir. Você sempre foi forte. Sempre foi forte. Como se força fosse uma característica natural minha, como cor dos olhos, e não algo que tive que desenvolver na dor, sozinha, sem apoio de ninguém. Sabe quanto custou meu tratamento? Não faço ideia. 15.000 reais, fora os medicamentos, as consultas extras, as coisas que o plano não cobria. Nossa, é muito dinheiro mesmo. E sabe quem me ajudou a pagar? Não, ninguém. Paguei sozinha. Tive que vender algumas coisas, usar toda a minha reserva de emergência. Vó, mas... Não estou reclamando, estou só explicando. Vó, por favor, eu sei que eu errei muito, muito mesmo, mas eu imploro, me ajude dessa vez. Prometo que vou compensar tudo que eu fiz. Como? Como o quê? Como você vai compensar? Quando eu voltar, vou cuidar de você. Vou morar com você se precisar. Vou fazer tudo o que deveria ter feito antes. Morar comigo, cuidar de mim, fazer tudo o que deveria ter feito antes. E provavelmente sair de casa assim que conseguisse se restabelecer. Gabriel, você tem trabalhado aí em Paris? Não, vó. Não posso trabalhar legalmente aqui. Estou só com visto de turista. E o que você fez esses meses todos? Conheci a cidade, estudei francês, fiz alguns passeios. Enquanto eu fazia quimioterapia, ele fazia passeios. E a Amanda bancava tudo? O pai dela é rico. Ela disse que queria me mostrar a Europa. Claro. E quando o dinheiro do papai da Amanda encontrou uma aplicação melhor, um francês, Gabriel se viu exatamente onde eu me vi há 1 ano, sozinho e precisando de ajuda. Vó, você vai me ajudar? A pergunta ficou no ar. Era a mesma pergunta que eu havia feito para ele há 1 ano, com palavras diferentes. Gabriel, você vai me ajudar? Vó? Estou pensando. Pelo amor de Deus, vó. Eu sei que fui um péssimo neto. Sei que decepciono você. Mas eu prometo que vou mudar. Prometo que vou mudar. Quantas vezes eu havia escutado essa frase na vida? Do meu marido quando bebia demais, da minha filha quando gastava mais do que devia, e agora do Gabriel. Você acha que vou mudar? Perguntei. Como assim?
Você acha que uma pessoa de 67 anos pode mudar, pode aprender coisas novas, pode se tornar diferente do que sempre foi? Vó, eu não entendi a pergunta. É uma pergunta simples. Você acha que alguém da minha idade ainda pode mudar? Claro que pode. Por que está perguntando isso? Porque eu mudei, Gabriel. Mudei muito no último ano. Que bom, vó. Mudei tanto que nem eu mesma me reconheço às vezes. Vó, olha, eu entendo que você deve estar chateada comigo. E tem todo o direito de estar. Mas, por favor, me ajuda dessa vez. É a última vez que vou pedir alguma coisa para você. A última vez. Igual ao alcoólatra que promete que é a última bebida. Igual ao viciado em jogo que promete que é a última aposta. Gabriel, você quer saber uma coisa que aprendi esse ano? O quê? Aprendi que quando a gente realmente ama alguém, esse amor não depende da pessoa estar num momento bom ou ruim. É amor incondicional. É verdade, vó. Aprendi também que quando o amor é só interesseiro, ele só aparece quando a pessoa precisa de alguma coisa. Silêncio. Vó. E aprendi que eu passei a vida inteira confundindo uma coisa com a outra. Vó, eu amo você. Sempre amei. Gabriel, você nem perguntou como eu estou, nem quis saber se estou bem, se ainda sinto dores, se tenho medo de o câncer voltar. Como você está? Agora é tarde para perguntar. Vó, por favor, deixa eu te contar como eu estou, já que você não perguntou por interesse real. Tá, estou ótima, melhor do que estive em anos. Tenho amigos verdadeiros, hobbies que me dão prazer, uma rotina que me faz feliz. Que bom, estou pintando quadros. Você sabia que eu gostava de pintar? Sabia? Não sabia, porque nunca se interessou realmente por mim como pessoa. Só se interessava pelo que eu podia fazer por você. Vó, isso não é verdade, não é? Quando foi a última vez que você me perguntou sobre algum sonho meu? Algum desejo? Algo que eu queria fazer? Silêncio. Eu vou te falar quando foi. Nunca. Em 28 anos, você nunca me perguntou sobre meus sonhos. Vó. Mas sempre que você sonhava com alguma coisa, faculdade, carro, viagem, eu estava lá para realizar. Eu sei, vó. E sou grato. Não, Gabriel. Você não é grato. Pessoas gratas não abandonam quem as ajudou na primeira oportunidade. Vó, eu sei que errei. Você não errou, Gabriel. Você escolheu. Quando teve que escolher entre seus desejos e minhas necessidades, você escolheu seus desejos. É diferente de errar. Vó, por favor, me perdoa. Me dá mais uma chance. Uma chance. Como se nossa relação fosse um jogo onde ele pudesse pedir para começar de novo quando perdesse. Gabriel, posso te fazer mais uma pergunta? Pode. Se a Amanda não tivesse te abandonado, se vocês ainda estivessem juntos e felizes em Paris, você teria ligado para mim? A pausa foi longa demais. Longa o suficiente para responder a pergunta. Vó, eu... Pode falar a verdade. Provavelmente não. Finalmente, honestidade. Obrigada por ser honesto. Vó, mas isso não significa que eu não te amo. Gabriel, sabe qual é a diferença entre amor e conveniência? Qual? Amor você sente mesmo quando não precisa de nada. Conveniência, você só lembra que existe quando está precisando. Vó, você está me ligando porque me ama ou porque precisa de dinheiro? Outra pausa reveladora. As duas coisas. Não, Gabriel. Se fosse amor, você teria ligado quando não precisava de nada. Você está ligando só porque precisa. Vó, eu vou morrer de fome aqui. Você não vai morrer de fome. Você vai ter que aprender a se virar sozinho, igual eu aprendi. Mas você é mais velha, tem mais experiência. Tenho 67 anos, Gabriel. Você tem 28. Está na hora de assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Vó, por favor. Gabriel, você me pediu ajuda quando eu mais precisei de você? Não. Você se ofereceu para me acompanhar em alguma consulta? Não. Ou que você ligou para saber se eu estava bem? Não. Você demonstrou qualquer preocupação com minha saúde ou bem-estar? Não. Então por que eu deveria fazer por você o que você não fez por mim? Porque você é minha avó. E você é meu neto. Mas isso não impediu você de me abandonar. Vó, eu estava confuso. Confuso? Gabriel, não tem nada de confuso em escolher entre ajudar sua avó doente e viajar com a namorada. É uma escolha muito clara. Vó, e você fez sua escolha. Agora está na hora de viver com as consequências dela. Vó, eu imploro. Gabriel, escuta bem o que eu vou falar agora. Gabriel, escuta bem o que eu vou falar agora. Minha voz estava calma, firme.
Não havia raiva, não havia dor. Havia apenas uma clareza que levou 1 ano inteiro para chegar. Quando eu liguei para você há 1 ano, eu estava apavorada. Tinha acabado de receber o diagnóstico de um tumor cerebral em estágio avançado. Não sabia se ia morrer, não sabia se ia conseguir passar pelos tratamentos. A única coisa que eu sabia era que não queria enfrentar aquilo sozinha. Gabriel ficou em silêncio do outro lado da linha. Você me disse que não podia me ajudar porque ia viajar para Paris com a Amanda, que essa viagem era muito importante para ela. Lembra? Lembro, vó. Naquele dia, alguma coisa morreu dentro de mim. Não foi só a decepção. Foi a ilusão de que família significa estar presente quando precisam da gente. Vó, Deixa eu terminar. Desde que sua mãe morreu, você era a pessoa mais importante da minha vida. Eu organizava meus dias pensando em você. Guardava dinheiro para te ajudar quando precisasse. Sonhava com seus sucessos como se fossem meus. Parei para respirar. Lembrar daqueles sentimentos não doía mais. Era como falar de uma pessoa que eu conheci muito tempo atrás. Quando você me rejeitou naquele momento, eu entendi que esse amor era unilateral, que eu amava uma pessoa que não existia, uma ideia de neto que eu havia criado na minha cabeça. Vó, eu existo. Estou aqui. Você está aí, Gabriel. Mas só porque precisa de alguma coisa. Igual aquele dia quando ligou para pedir dinheiro para a faculdade. Igual quando precisou que eu guardasse suas coisas quando você mudou de apartamento. Você sempre aparece quando precisa. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez é diferente. Porque eu sou diferente. Levantei da cama e fui até a janela do quarto. Lá fora, a rua estava vazia, silenciosa. Era quase meia-noite de uma quinta-feira qualquer. E eu estava tendo a conversa mais importante da minha vida. Sabe o que aconteceu depois que você desligou aquele telefone há 1 ano? O quê? Eu descobri que não precisava de você para ser feliz. Como assim? Eu passei 8 meses fazendo quimioterapia. 8 meses enfrentando a possibilidade de morrer. E fiz tudo isso sozinha. Vó, não totalmente sozinha. Conheci pessoas incríveis durante o tratamento. Pessoas que se importavam comigo de verdade, sem querer nada em troca. Pessoas que apareceram na minha vida quando eu mais precisei. Que bom. É muito bom. Descobri que eu tinha capacidade de fazer amigos verdadeiros, de me cuidar, de ser independente, coisas que nunca soube sobre mim mesma porque estava sempre ocupada cuidando de todo mundo. Vó, mas eu sempre vou ser seu neto. Vai. Mas isso não significa mais nada para mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ouvi Gabriel suspirar. Gabriel, você quer saber como está minha vida hoje? Quero. Acordo todos os dias sabendo que o dia vai ser bom porque eu vou fazer coisas que me dão prazer. Pinto quadros que me orgulho. Tenho amigas que ligam só para saber como estou, sem querer nada. Viajo quando tenho vontade. Gasto meu dinheiro comigo mesma. Que bom, vó. E sabe o que é melhor? O quê? Não fico mais esperando nada de ninguém. Não fico mais decepcionada porque não tenho expectativas sobre como as pessoas deveriam agir comigo. Vó, você me ligou hoje porque acha que sou a mesma pessoa de 1 ano atrás. Aquela vovó que sempre dizia sim, que sempre se sacrificava, que sempre colocava todo mundo na frente dela mesma. Não é isso. É sim, Gabriel. Você tem na cabeça uma imagem de mim que não existe mais. Você acha que basta ligar chorando, contar uma história triste, pedir perdão, e eu vou correr para te salvar. Eu não acho isso. Acha sim. Senão não teria esperado 1 ano inteiro para entrar em contato. Senão teria ligado quando não precisava de nada. Gabriel começou a chorar do outro lado da linha. Um choro de desespero, de quem percebeu que a situação era mais séria do que imaginava. Vó, eu não tenho mais ninguém. Meus amigos aqui no Brasil se afastaram quando eu comecei a namorar a Amanda. Minha família é só você. Sua família era eu, Gabriel. Quando você escolheu Paris, ao invés de me ajudar, você escolheu abrir mão dessa família. Mas, vó, uma pessoa não pode mudar? Não pode aprender com os erros? Pode. Eu mudei. Aprendi. Você também pode aprender. Então me dá essa chance. Gabriel, a chance eu já te dei. Te dei 28 anos de chances. Te criei, te educei, te amei, te apoiei. A chance você já teve. Vó, por favor, o que você quer não é uma chance de mudar. É uma chance de continuar sendo a mesma pessoa que sempre foi, só que agora com minha ajuda de novo. Não é verdade.
Se fosse verdade, você não teria esperado estar desesperado para ligar. Pessoas que mudaram de verdade ligam quando estão bem para dizer obrigado, para perguntar como a gente está. Vó, eu juro que... Gabriel, para de jurar. Para de prometer. Para de tentar me convencer. Não adianta mais. Por quê? Porque eu não quero mais ter você na minha vida. As palavras saíram da minha boca com uma naturalidade que me surpreendeu. Não havia emoção. Não havia drama. Era apenas uma constatação. Como assim? Eu construí uma vida boa sem você. Uma vida em que eu sou valorizada, respeitada, amada de verdade. Por que eu iria querer complicar essa vida, trazendo de volta alguém que só aparece quando precisa de alguma coisa? Mas, vó, Gabriel, você me causou a pior dor da minha vida. Pior que o câncer, pior que a quimioterapia, pior que a possibilidade de morrer. Que dor? A dor de descobrir que o amor que eu sentia não era correspondido. A dor de perceber que eu era só útil, não amada. Mas eu amo você? Não, Gabriel. Você ama a ideia de ter uma avó sempre disponível para te ajudar. É diferente. Vó, você quer uma resposta para seu pedido de ajuda? Quero. A resposta é não. Simples assim. 2 palavras que mudavam tudo. Vó, você não pode falar sério. Estou falando sério. Não vou te mandar dinheiro. Não vou te resgatar. Não vou resolver seus problemas. Mas, vó, você me disse 1 ano atrás que não podia abrir mão da sua vida para me ajudar. Hoje eu estou te dizendo a mesma coisa. Não vou abrir mão da minha vida para te ajudar. Mas é diferente. Por quê? Porque agora você é que está precisando? Gabriel ficou sem resposta. Gabriel, você é um homem de 28 anos. Está na hora de assumir a responsabilidade pela sua vida, pelas suas escolhas, pelas suas consequências. Vó, eu posso morrer aqui. Você não vai morrer. Vai procurar a embaixada brasileira. Vai arranjar um jeito de trabalhar. Vai pedir ajuda para outras pessoas. Vai fazer o que eu fiz. Aprender a contar só comigo mesmo. Mas eu não sei como fazer isso. Eu também não sabia. Tive que aprender na dor, sozinha, aos 67 anos. Você pode aprender aos 28. Vó, por favor, pelo amor da sua filha. Gabriel, para. Para de tentar me manipular emocionalmente. Não funciona mais. Eu não estou tentando manipular. Está sim. Está usando a memória da sua mãe para tentar me comover. Mas sua mãe está morta há 5 anos. E se ela estivesse viva, ficaria envergonhada da pessoa que você se tornou. Como você pode falar uma coisa dessas? Porque é verdade. Marina criou você para ser um homem de caráter, responsável, que cuida da família. Você se tornou o oposto disso. Vó, Gabriel, esta conversa terminou aqui. Espera. Não, não vou esperar. Esperei 1 ano para você dar sinal de vida. Esperei você se lembrar que eu existia. Agora não vou esperar mais nada. Vó, você está sendo muito cruel. Cruel? Gabriel, cruel foi você me abandonar quando eu estava com câncer. Cruel foi escolher uma viagem ao invés de acompanhar sua avó doente. O que eu estou sendo agora se chama justiça. Mas, vó, Gabriel, eu te desejo boa sorte na vida. Espero que você aprenda a ser uma pessoa melhor. Mas vou aprender longe de mim. Vó, não desliga. Tchau, Gabriel. Desliguei o telefone. Fiquei alguns minutos parada na janela, segurando o telefone, esperando sentir alguma coisa. Culpa, arrependimento, tristeza. Mas não senti nada disso. Senti paz. Uma paz profunda, definitiva. A paz de quem finalmente fechou um ciclo que precisava ser fechado. Voltei para a cama, mas não consegui dormir imediatamente. Fiquei pensando na conversa, nas palavras que havia dito, na firmeza da minha voz. 1 ano atrás, eu nunca imaginaria que seria capaz de uma conversa como aquela. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha. Levei alguns minutos para entender o que era. Era leveza, como se um peso que eu carregava há anos tivesse finalmente saído dos meus ombros. Liguei para Carla e contei sobre a ligação do Gabriel. Como você se sente? Ela perguntou. Livre. Não está arrependida? De jeito nenhum. Pela primeira vez na minha vida, coloquei meus sentimentos e minha dignidade na frente da obrigação familiar. E como é essa sensação? É libertadora. Naquela tarde, estava pintando um quadro novo, uma paisagem com girassóis, quando tocaram a campainha. Era Dona Rosa, trazendo um bolo que havia feito. Achei você meio estranha hoje de manhã, quando nos encontramos no mercado, ela disse. Parecia diferente. Diferente como? Mais leve. Como se tivesse resolvido algum problema importante.
Contei para Dona Rosa sobre a ligação do Gabriel e sobre minha decisão. Você fez certo, ela disse sem hesitar. A gente não pode passar a vida sendo refém de quem não nos valoriza. Às vezes penso se não estou sendo dura demais. Leontina, você passou 8 meses lutando contra câncer sozinha. Se isso não te deu o direito de escolher com quem quer dividir sua vida, o que te daria? Ela tinha razão. Nas semanas seguintes, retomei minha rotina normal. Acordava cedo, tomava café lendo um livro, pintava durante a manhã, almoçava com alguma amiga, passava as tardes fazendo coisas que me davam prazer. Não pensei mais no Gabriel. Não me perguntei como ele estava, se havia conseguido resolver sua situação, se tinha conseguido voltar para o Brasil. Não porque estava com raiva, mas porque genuinamente não me importava mais. 1 mês depois da ligação, estava numa exposição de arte local quando uma senhora se aproximou de mim. Você é a Leontina que pintou aqueles girassóis lindos? Sou sim. Comprei um dos seus quadros na feira do mês passado. Está na minha sala, todo mundo elogia. Que bom que gostou. Posso perguntar uma coisa? Seus quadros transmitem uma alegria muito grande. Como consegue pintar com tanta vivacidade? Pensei na pergunta. Como explicar que meus quadros eram alegres porque eu finalmente estava alegre? Que as cores vibrantes refletiam uma vida que finalmente tinha cor. Acho que pinto o que sinto, respondi. E ultimamente tenho me sentido muito bem. Que sorte a sua! Sorte. Não era sorte. Era escolha. A escolha de viver para mim mesma, de valorizar quem me valoriza, de construir uma vida baseada em reciprocidade e respeito mútuo. 3 meses depois, estava organizando papéis antigos quando encontrei uma foto do Gabriel criança. Ele devia ter uns 6 anos. Estava sorrindo sem dentes da frente, com um sorvete na mão. Olhei para a foto e não senti nada. Nem saudade, nem tristeza, nem arrependimento. Era como olhar para a foto de um estranho. Guardei a foto numa caixa no alto do armário. Não joguei fora porque fazia parte da minha história. Mas também não deixei à vista, porque não fazia mais parte do meu presente. 6 meses depois da ligação, Dona Rosa comentou. Nunca vi você tão bem, Leontina. Parece que rejuvenesceu. Ela tinha razão. Aos 68 anos, eu me sentia mais jovem do que aos 50. Mais disposta, mais curiosa, mais corajosa. Sabe o que é, Rosa? Finalmente aprendi a viver para mim. E como é? É a melhor coisa do mundo. Hoje, quando olho para trás, vejo que o tumor cerebral foi o menor dos meus problemas naquele ano terrível e transformador. A doença durou 8 meses. A cura das relações tóxicas durou para sempre. Gabriel me ligou mais 2 vezes nos meses seguintes. Não atendi. Mudei meu número de telefone e não passei para ele. Não por vingança, mas por proteção. Proteção da pessoa que me tornei, da vida que construí, da paz que conquistei. Às vezes me pergunto se fui cruel demais, mas aí lembro da mulher desesperada que ligou para o neto pedindo apoio durante um câncer e foi rejeitada. Lembro da solidão, do medo, da sensação de abandono. E aí tenho certeza de que fiz a coisa certa. Hoje vivo numa casa cheia de luz, rodeada de pessoas que me amam pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Acordo todos os dias sabendo que meu valor não depende da aprovação de ninguém. Aos 68 anos, finalmente descobri o que significa ser livre. E não pretendo abrir mão dessa liberdade nunca mais. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe Humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.